E então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. A rameira está caindo. Os últimos acontecimentos assim demonstram. Os irmãos cristãos de Irlanda chegaram a se estabelecer no Canadá. Conseguiram abusar dos indígenas canadenses, obrigando a milhares de crianças a se internarem em escolas industriais e residenciais, assim como fizeram na Irlanda. Aí foram torturados, violados e assassinados por estas ordens religiosas. Tantas escolas, tantas crianças, tantas regras, tão pouca liberdade. As famílias tão longe deles, uma cultura exterminada. Alguns nunca puderam regressar para casa. E outros nunca voltaram a ser os mesmos. Esta é a realidade do Holocausto canadense, onde o governo e o Vaticano se confabulavam para tomar as terras dos indígenas, assim como fez a colonização espanhola nas Américas. Hoje se desconhece onde estão enterrados os corpos de mais de 50 mil crianças que estiveram nessas escolas. Os indígenas estão protestando e exigindo justiça, mas em maio de 2010 o governo lhes ofereceu somente desculpas e estabeleceram uma comissão. Mas assim como aconteceu na Irlanda, este é um mecanismo para minimizar o escândalo. Eu fui testemunha da morte de Maise Jean. Impenitente revela o segredo mais obscuro do Canadá: a exterminação deliberada de milhares de indígenas e o roubo de suas terras debaixo da máscara da religião. Esta história nunca antes contada se vê através dos olhos de um ex-ministro que denunciou a sua própria igreja depois de ter descoberto os milhares de assassinatos de crianças nas escolas residenciais. Quando Deus está do nosso lado, podemos cometer qualquer crime. Somos absolvidos de cada crime individualmente por crer que teremos uma sanção ainda maior. Esse é o perigo da religião e dos que permitem a eles fazer esse tipo de coisas. E permite matar sem nenhum remorso de consciência. A igreja está encobrindo, o governo está encobrindo. Há muitas pessoas que morreram nestes lugares. A igreja sabe onde estão enterradas nossas crianças. 50 mil morreram. Ela estava de pé na parte alta das escadas e ele a chutou. Então ela rolou pela escada abaixo. O que aconteceu com as milhares de crianças que morreram ou que desapareceram nas escolas indígenas residenciais do Canadá? Porque tanto o governo do Canadá quanto a igreja, responsáveis do cuidado deles, se recusam a dizer o que aconteceu com eles e mantêm silêncio diante das centenas de testemunhas que têm afirmado haver assassinatos e experimentado torturas nestas escolas. E por que ainda o povo indígena do Canadá continua morrendo em quantidades grandes diante de uma política de negação, acobertamento e ataques do governo canadense e de suas igrejas? O tendão de Aquiles em tudo isso é o problema da aquisição de terras. Se observarmos o mecanismo de como foram tomadas as terras, isso foi um assassinato em massa. Isso é exatamente o que eu sinto, que isso foi um genocídio, onde predominou o controle. Só quando as pessoas começaram a ser assassinadas. Obrigado a escolher entre a verdade e sua própria igreja, a qual cometeu tais crimes, o reverendo Kevin Annett optou pela verdade a um preço terrível. Numa luta aparentemente sem esperanças, Kevin e muitos indígenas sobreviventes tentam sacar à luz a verdade sobre estas poderosas instituições assassinas, onde tomou lugar a exterminação planejada de indígenas que continua até hoje. Impenitente mostra pela primeira vez o lado obscuro do cristianismo canadense, explorando a luta de um homem pela verdade e de fazer justiça às vítimas de sua própria cultura. A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, a cargo do procurador Dr. Miguel Ângelo Ansera, deu um golpe na pedofilia nessa cidade em 22 de abril último, onde tiveram 7 presumidos integrantes
um bando de distribuição e comercialização de pornografia infantil. Utilizavam uma página na internet onde publicavam fotos e vídeos de menores de 10 anos, desnudos e tendo relações sexuais com adultos. Um dos integrantes do bando, empregado da Secretaria de Relações Exteriores, e outro deles é sacerdote. A detenção aconteceu na Rua Comerciante 137, Departamento 106. Entre os acusados, há um sacerdote da paróquia do Apóstolo São Pedro, daquela cidade. Se trata de Rafael Muniz Lopes, que, como sempre, se diz inocente. E justamente, há alguns dias a Câmara de Deputados aprovou caracterizar o delito de pedofilia, o qual se punirá com a prisão de 9 a 18 anos. Esta noite, vamos nos inteirar como foi investigada e desmascarada esta rede de pedófilos, as consequências do delito recém-aprovadas e dos efeitos que tem para a Igreja Católica. O fato de que um sacerdote se encontre entre os membros deste bando criminoso. A Conferência do Episcopado Mexicano mostra seu ponto de vista. Vejamos. Mas isso não vai evitar que as pessoas já não tenham confiança em seu sacerdócio por ter uma vida dupla. Não há o que julgar. Não, lhe comento que sim, que se pode gerar desconfianças. Não, ao contrário, porque enquanto mais humanos nos vejam, mais vão nos apreciar. Aí está. Que me parece? Muito obrigado. Não, claro. E se nos baseamos nesse critério, certamente para este bispo deve ser muito humano, que já não digamos os narcotraficantes, os sequestradores, os violadores. Não, senhor, esses sujeitos não tem que chamá-los por seus nomes. São delinquentes. E um sacerdote que participa deste tipo de delito deve pagar com sua culpa ante a lei e não com a penitência imposta no confessionário. Que vergonha que pessoas como você, em franca atitude de cumplicidade, pretendendo justificar o injustificável, seja um dos altos hierarcas da Igreja Católica. O mais indignante disso tudo foram todas as fotografias que esses tipos se passavam, mandando de um a outro. Escutamos em seu momento o testemunho do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, onde falavam que eram crianças de 0 a 12 anos. As vítimas desses desgraçados têm que lhes dizer que por essas razões de segurança, pelo fato de que são menores de idade, não nos permitem mostrar a vocês essas fotografias. O único que eu posso lhes dizer é que quando vi, acabei chorando de raiva, de indignação. E eu vou dizer o que foi que eu vi. Vi uma criancinha de 3 meses, onde um tipo colocava em sua boca. Vi uma bebê de 6 meses que estava sendo por um fulano. Até onde chegamos, até onde podemos permitir que esse tipo de gente faça esse dano às crianças inocentes, criaturas que não podem se defender. Muito em breve, veremos sua destruição e chegará a seu fim. Eu, Jesus Cristo homem, vou tapar as suas bocas, vou desmascarar eles todos. Vocês verão o papado cair, vocês verão. Com a palavra, com o que está escrito, e não com fábulas, nem contos de velhos. Vocês verão.